Queridas e queridos da comunidade Paz e Bem, estamos aqui hoje, nesta terça-feira, dia 24 de setembro de 2024, para abordar o programa Paisagens de número 62. Escolhi como tema dessa reflexão, que vai se prorrogar por um outro programa, o tema O Morrer com Dignidade. E eu faço, tendo em vista também a recente premiação no Festival de Veneza de um filme muito bonito do diretor espanhol Almodóvar. É o primeiro filme dele feito em inglês, chamado The Room Next Door, O Quarto ao Lado. Um filme que contou com as presenças de duas artistas com uma interpretação magnífica no filme. Uma, a Tilda Swinton, e a outra, Julianne Moore. Foi o filme vencedor do Leão de Ouro 2024 e que significou o retorno do diretor Almodóvar ao pódio do festival após 36 anos. Em 1988, ele tinha ganho o prêmio de melhor roteiro com aquele conhecido filme Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos. E esse filme não é ainda conhecido por nós brasileiros, que ele ainda vai estrear no Brasil no dia 24 de outubro. Então é o primeiro filme, primeiro longa-metragem do cineasta em língua inglesa. A trama acompanha a reaproximação de duas amigas. Uma que é escritora de sucesso, interpretada por Moore, e a outra que era uma correspondente de guerra, que vivia uma situação delicada de saúde com câncer terminal, interpretada pela Swinton. Então, com esse filme, com essa trama, Almodóvar discute temas que são fundamentais, para mim, pelo menos, muito importantes, que envolvem a questão da morte, da amizade, da maternidade e do direito à eutanásia. Almodóvar voltou a filmar e afirmar-se aos 74 anos como realizador mais influente da história do cinema espanhol, e agora com essa sua produção nos Estados Unidos, né? Então é um filme repleto de diálogos, que tem aquela dose de melancolia, uma obra típica do Almodóvar, né, dessa última década, que tenta tratar essa questão limite, delicada, da dor física, da morte e da passagem do tempo, né? Almodóvar, durante a premiação, em entrevistas que ele concedeu, né, ele dizia e defendia o direito de morrer com dignidade. Assim como eu também, tantas outras pessoas têm lidado com essa questão, ainda mais num tempo em que as pessoas vivem mais, né, vivem mais tempo. Se coloca claramente essa questão da vida digna,
né? Até onde vai a vida digna, né? E o direito de morrer, né? Então, Almodóvar defendeu esse direito no filme, né? De morrer com dignidade. Diz ele: dizer adeus a este mundo de forma limpa e digna é um direito fundamental, declarou ele quando recebeu o prêmio, né? Não é uma questão política, simplesmente, mas é uma questão humana. Disse ainda: sei que esse direito viola qualquer religião ou credo que tenha Deus como única fonte de vida. Mas ele reitera: peço aos participantes de qualquer credo que respeitem e não intervenham em decisões que são individuais nesse campo tão delicado. E ele se coloca diante dessa perplexidade da morte. Ele diz que algo que ele nunca compreendeu muito bem, mas com ênfase, ele traz com esse filme para a nossa reflexão tão fundamental esse tema que já tinha sido objeto de outros filmes importantes, como Invasões Bárbaras, que também eu aconselho muito as pessoas assistirem, né? Então eu, vendo esses filmes e vivendo esses tempos que eu considero difíceis, né? Esse tema da morte, do morrer, vejam também aquela música do Gilberto Gil, né? Que também teve um impacto importante. Eu tenho refletido sobre isso nesses tempos e ter vivido a experiência da pandemia que trouxe sofrimento para tantas famílias, onde a gente viu a morte tão de perto, tocando pessoas tão próximas. Essa discussão vem de novo à tona, né? Penso igualmente na dor daqueles que resistem a morrer. Penso também naqueles que resistem a manter aceso o brilho no olhar e que encontram barreiras complicadas no fim do caminho. Pessoas que padecem uma doença terminal ou doença crônica, que não tem chance, horizonte vital. Na dor dessas pessoas e de quem convive com elas, né? Um momento de vida onde não se permite mais tantas alegrias. Penso que teremos que encontrar um caminho possível de alento para as pessoas, para além de uma tradicional medicina paliativa, né? Então, de pensar uma solução para pessoas que não encontram caminho nos tratamentos paliativos ou não pretendem esse caminho para elas. Quando li o livro de um dos maiores teólogos do século XX, Hans Küng, o livro tem um título muito bonito, Uma Batalha ao Longo de Mais
ao longo de uma vida, uma batalha ao longo de uma vida. Um livro de 2014, que li, um livro consistente, volumoso, e pude, com a ajuda do Hans Küng, refletir sobre o tema da morte digna. Quando o teólogo escreveu o livro, ele ainda podia ler ou escutar a música que lhe agradava. Na ocasião, já reclamava, porém, das dificuldades que ele tinha para escrever, das dificuldades que ele tinha para locomover, com os passos cada vez mais curtos e titubeantes. Com a coragem que sempre caracterizou esse teólogo suíço, Hans Küng, ele refletiu com base no livro do Eclesiastes: há um tempo de nascer, há um tempo de morrer. Argumentou Küng que o ser humano tem o direito de morrer. Tem o direito quando não vê mais esperança de uma vida humana conforme os próprios critérios pessoais. Quando o sentido da vida se completa e ele deseja a morte. Estava na ocasião com quase 90 anos de idade, mas tinha plena consciência que ele deveria permanecer como sujeito da sua vida e também sujeito da sua morte. Dizia, e aqui cito: continuo a pensar que a questão de quando e de como deva morrer é uma questão de minha responsabilidade, a não ser que seja colhido por uma morte imprevista, como um acidente ou um golpe do destino. Agora, porém, quando diminui a temperatura vital, diz ele, tudo fica tão diverso. Hans Küng acabou tendo uma morte natural na sua casa, aos 93 anos de idade, na cidade de Tübingen, no dia 6 de abril de 2021. Mas dizia nesse livro que eu mencionei que sua decisão final era como a última aventura da liberdade. A última aventura da liberdade, poder decidir sobre a sua morte. Ele traz essa contundente reflexão para nós. Dizia também que é o tempo cairológico que marca o caminho da interioridade, esse tempo importante, pessoal, em direção a um novo horizonte desconhecido, onde a vida não é tirada, mas a vida é transformada. É quando, diz ele, se dá o passo no infinito da pessoa finita, na decisiva estrada, não só em direção ao cosmos, mas ao núcleo da realidade. A morte como passagem para o núcleo da realidade. E que pode acontecer de forma bonita nessa, segundo ele, nessa bonita acolhida nos braços do Deus misericordioso. Ao final do livro, Hans Küng faz uma linda oração onde agradece com alegria a Deus, omnicompreensivo, sentido originário do ser, por ter possibilitado a ele viver com tanta intensidade. Então, esse tema do fim da vida é sempre muito desafiante e complexo.
uma questão que sempre me interessou, com suas inúmeras ramificações, desdobramentos, entre eles o direito a uma morte com dignidade. Lendo há tempos o artigo do grande historiador italiano Alberto Melloni, publicado no jornal italiano La Repubblica e depois reproduzido aqui no Brasil, no Instituto Humanitas da Unicinos, no IHU Notícias, do dia 21 de novembro de 2017. Nesse artigo do historiador Alberto Melloni, ele faz menção ao posicionamento do Papa Francisco com respeito ao tema, numa mensagem que ele dirigiu aos participantes do encontro regional europeu da Associação Médica Mundial, em torno da questão do fim da vida. Isso numa mensagem de novembro de 2017. Com grande sabedoria, Francisco supera os empecilhos tradicionais em torno da temática da eutanásia e busca encontrar um caminho novo de sabedoria evangélica, evitando o léxico costumeiro que fala em desligar as máquinas ou coisas semelhantes, para abordar uma questão tão delicada como a dignidade daquele que sofre. O pontífice busca uma contribuição da sabedoria, partindo do patrimônio bíblico e evangélico, onde se complexifica o debate, dando um toque singular em toda a dinâmica que o acompanha, ou que acompanha o processo de encontro com a irmã morte. Como apontou com acerto Melloni, a mensagem de Francisco faculta uma mudança de ritmo do discurso do magistério a respeito do tema, e é muito importante que isso aconteça, levantando o problema do viver a morte como um direito moral. Em sua tomada de posição, o Papa Francisco recorre a uma expressão que se tornou familiar no magistério da Igreja no século XX, tomada do filósofo Henri Bergson, que é a expressão suplemento. Como indica Melloni, o suplemento que Francisco sugere não é um suplemento de ética, mas um suplemento de sabedoria. Lidar com essa passagem, com esse momento, com sabedoria. Não é, portanto, o recurso a um mecanismo moral ou moralista, mas uma sabedoria do coração, que sabe que as dimensões éticas também devem ser medidas, sabendo que por trás de cada palavra há o mistério da existência. Por isso que eu trago aqui para nós, nesse programa, uma reflexão, um momento especial para que possamos refletir sobre essa questão e que pretendo trabalhar no programa seguinte com passos concretos de pessoas que viveram concretamente essa experiência da proximidade da morte, da experiência da dor. E como que a gente lida com essa questão, com a dignidade dessas pessoas nesse momento tão delicado. Esse foi um primeiro momento de conversa que a gente continua no Paisagem 63. Agradeço a todas e todos que estão me ouvindo ou que vão me ouvir, já que o programa fica gravado, e ao Felipe pelo apoio técnico. Um grande abraço a todas e todos. Paz e bem.